Vamos ver aqui novas raças e crossplay confirmados. O produtor do Dragon Ball Xenoverse 3 falou demais do Time Nest, bora. Opa, mano, bem-vindos ao Time Nest. E quando saíram as primeiras gameplays do Dragon Ball Xenoverse 3, eu fiz um vídeo de quase 1 hora aqui no canal analisando cada detalhe, vendo o que mudou. Foi um vídeo muito legal de fazer. Mas depois que eu terminei esse vídeo, saíram algumas entrevistas com o produtor do jogo, onde ele falou até demais, cara, porque ele falou de crossplay, falou de novas raças, até do envolvimento do Akira Toriyama com a história do Já jogo. viu esse vídeo? A gente já viu esse vídeo? Não, a gente viu outro vídeo. A gente viu esse vídeo. Vazou o gameplay, não foi? E é justamente sobre essas novas informações que nós vamos falar nesse vídeo. O produtor do Xenoverse 3 é o Masayuki Hirano, que é o mesmo que trabalhou no Xenoverse 1 e 2 e que também trabalhou no Dragon Ball Z Kakaroto. Então essas semelhanças do Xenoverse 3 com o Kakaroto não são coincidência, porque o cara trabalhou no Xenoverse 1 e 2, aí ele foi pro Kakaroto, depois ele foi pro Xenoverse 3. Então claramente ele pegou várias ideias que tinham lá e trouxe para esse novo projeto. E por isso a gente nota essa diferença de abordagem do Xenoverse 3 em Vai ser mais RPG, né? relação aos jogos anteriores, né? Porque por mais que ele aproveite bastante da base do Xenoverse 2, o Xenoverse 2 era um jogo de luta com elementos RPG, enquanto o Xenoverse 3 parece que ele vai abraçar muito mais o lado RPG e se aproximar mais do Dragon Ball Z Kakaroto, que nem eu falei antes. Vou ligar o ventilador aqui rapidão. Aí é uma mudança de gameplay polêmica, né? Tipo, tem gente falando que o Xenoverse 3 é o mesmo jogo 3, mas, mano, os caras mudaram muita coisa, não é à toa que tem muito fã de Xenoverse. Cara, vamos ser sinceros também. O Xenoverse é um jogo de luta no sentido literal, né? Personagens lutam. Porque como jogo de luta, ele não é um jogo de luta, né? Ele é um jogo de luta de arena um pouco mais simples, inclusive, né? Do que o seu Sparking Zero ou Budokai Tenkaichi, Ultimate Ninja Storm. E dentro de um jogo de luta mesmo, né? De um Fighter Z, um Street, um KOF, ele não, né? Já é mais simples ainda. Então, ele ir pro lado RPG, eu acho que é melhor, porque você pode aplicar melhor a customização das coisas e das mecânicas, dos poderes, transformações, para não se limitar puramente à característica de luta do jogo, tentando fazer ele encaixar no molde que não vai. Tá tentando botar um círculo num triângulo, sabe? Botar ele como um pouco mais RPG, você tira algumas necessidades de um jogo de luta tradicional, ou não necessidades, mas talvez a interface, o gameplay, como o jogador interage com o jogo, que vai se adequar mais à fantasia de customização do Xenoverse, né? Porque o negócio do Xenoverse, pelo que eu entendi, é isso, é fazer maluquice. E um jogo de luta é tipo o pior lugar para você querer fazer maluquice de criação de personagem próprio, essas coisas assim. Então, mas se o jogo vira alguma coisa mais próxima de um Granblue Fantasy Relink, né? Algo mais próximo desse sistema onde tem luta, mas os comandos são dados de uma forma mais RPG. Você tem soco, você tem chute e tudo mais, mas a dinâmica do jogo não funciona como um fighting game, ou como um arena, ou como um arena light. Eu acho que abre espaço para coisas legais de customização e tal. Que tá discutindo entre si ali, porque os caras mudaram os negócios que vão afetar bastante a gameplay, né? E inclusive o produtor, né, o Masayuki Hirano, ele falou bastante sobre essa mudança aí de abordagem. O Hitsu aí, tá? Porque aqui tá falando que tá 100%, não perdeu nenhum quadro. O problema é a sua internet. Que é o que eu vou falar pra vocês agora. O produtor disse que o Xenoverse 3 foi construído em torno de 3 pilares principais, que são a história, vai ter um grande foco no modo história. Ele já disse que vai ter de 20 a 30 horas de duração, que é basicamente a mesma duração do Dragon Ball Z Kakaroto em questão de modo história, e é pelo menos 3 vezes mais o tempo do modo história do Xenoverse 2, contando várias DLCs. Então o modo história realmente vai ser muito grande. Não reage não, Lich. Mas além da história, o foco também vai ser os novos personagens. A gente vai ter muito personagem original criado pelo Akira Toriyama, né? Eles já falaram que por mais que os personagens antigos vão ter os seus momentos ali durante a história,
o maior foco são os personagens novos e principalmente o seu personagem principal, né? Tanto que o último pilar, que vai ser o mais importante do Xenoverse 3, vai ser a personalização. O produtor já disse que a personalização do Xenoverse 3 do seu personagem vai ser muito maior do que a do Xenoverse 2, que obviamente era o mínimo que eles tinham que fazer, mas ele disse que é basicamente o pilar do jogo vai ser esse. Então você vai conseguir mudar muita coisa no seu boneco. Por exemplo, uma coisa que ele disse é que a aparência do seu personagem não vai influenciar na gameplay. Então, tipo, se o seu personagem é maior, menor, se ele é gordo, se ele é magro... Isso provavelmente vai fazer com que o jogo tenha muito auto-tracking, né? Porque tamanho é importante em jogo de luta, porque você cria combos diferentes dependendo do seu inimigo, mas isso sempre foi um problema em jogos de customização, porque, né, gera uma bagunça do caramba. Mas se você tem auto-tracking nos golpes, se aperta soco em vez de só dar soco, ele se aproxima e dá o soco, dependendo da distância que você tá, né, isso ajusta essas necessidades. Isso não vai afetar ali na gameplay, vai ser só um fator de customização, e o mesmo vale para as roupas também. Porque esse daqui foi o principal problema do Xenoverse 1, que o Xenoverse 2 felizmente corrigiu, mas não 100%, onde você não podia customizar o seu boneco do jeito que você queria, porque isso afetava ali a gameplay, né? E isso daí é uma coisa que ele garantiu que no Xenoverse 3 não vai ter. Mas além da aparência, mudar o seu estilo de luta vai ser uma das customizações mais absurdas do Xenoverse 3, porque você vai conseguir basicamente criar o seu personagem com o estilo que você quiser. Então você pode ser ali um personagem de longo alcance que nem o Freeza, pode ser um cara mais agressivo que nem o Goku, pode ser um cara com técnicas mais únicas como as forças especiais Ginyu, e esses foram só alguns exemplos que ele deu durante a entrevista, mas ele já disse que, por exemplo, no início do desenvolvimento do Xenoverse 3, eles pensaram muito em colocar um sistema de classes no jogo, né? Eu tinha até feito O power level ali da saga Freeza eu acho que deveria ser bem próximo do ápice, talvez do power level do Vegeta. Do Vegeta não, do Arco do Céu. No máximo estourando o Arco Buu. Mas assim, é pra o Majin Buu ser tipo calamidade mundial, né? Senão fica muito difícil você criar poder. Porque o que vai ser mais eficiente do que uma mega rajada de energia que oblitera montanhas? um vídeo ali, antes deles mostrarem o trailer do Eu Xenoverse acho que a gente viu esse vídeo é muito legal. 3, falando das classes que eu gostaria de ver ali no jogo, né? Teve uma discussão muito legal ali nos comentários nesse vídeo, e ele disse que realmente a ideia Eu tenho um vídeo fazendo um GDD de um Game Design Document, né, de One Piece, procura narrativa no jogo One Piece, bem bacana. inicial do Xenoverse 3 era fazer isso, era ter uma classe ali de tanque, uma classe de dano, uma classe de suporte, que nem no Dragon Ball Online tem, mas eles acharam melhor colocar um sistema onde você vai distribuindo seus pontos. Rude feia demais? Cara, achei neutro. Cara, é a Rude do... Tá aí, ó. Parabéns. Teremos Dragon Ball Fantasy Relink. É a mesma coisa. É a mesma coisa. A vida aqui. A vida aqui. Os seus golpes aqui. Seus golpes aqui. Itens aqui. Transformações aqui. Transformações, golpes especiais, né? É isso. Então... E pra mim isso é um elogio, tá? Porque Granblue Fantasy Relink é um jogo que eu quero muito jogar. Eu sou apaixonado por esse jogo, nunca joguei. Eu morro de vontade de jogar, mas não tenho amigos, não tenho tempo. Mas eu quero jogar. Esse jogo é basicamente... E se Monster Hunter fosse o Weeb? E você tivesse, né, batalhas contra os chefes igual Monster Hunter, né? Só que são monstros que você tem mecânicas de MMORPG quase, né? Vai colocando habilidades específico e você mesmo cria a sua classe ali. Então vai existir... Larpei o Granblue Fantasy Relink. Classes no Xenoverse 3, ele disse que vai ser bem diferente do 2, então você vai ter personagens que realmente vão ser tanques, vão ser personagens de dano, personagens de suporte, mas quem vai escolher como distribuir isso e quem vai montar a classe é o próprio jogador, que realmente é uma opção excelente. Até aquele sistema de você se transformar... Tá na Epicine tá jogando? É foda, né?
Quando eles tiverem 5 empregos diferentes, pergunta pra eles se eles vão poder jogar também. Em outro personagem de Dragon Ball, foi pensando muito nisso, porque você pode ser um personagem tanque, e aí você pode se transformar em um personagem que mude a dinâmica, seja um suporte, seja um dano, pra poder variar sua classe durante a gameplay. Agora faz até mais sentido, né, porque eles Eles estão jogando o Grand Blue Fantasy Versus. Aí beleza. colocaram esse sistema de você Eu também tenho, eu comprei os dois e não joguei ainda. Eu comprei o Relink e não joguei. Eu comprei tudo e não joguei. Eu vou comprar também um monte de jogo na Steam nesse Summer Sale e não vou jogar nenhum. virar outro boneco. É meio que pra você mudar de classe durante a luta, ou você reforçar a classe que você já tem, né? Você pode ser um tanque e virar o Broly pra ser um tanque ainda mais absurdo, ou coisas parecidas. Mas lembrando que esse sistema de se transformar em outros personagens, pelo jeito vai ser uma coisa bem opcional, porque pelo que alguns youtubers falaram, a transformação de virar outro boneco é literalmente no slot de transformação. Então você vai ter que escolher, tipo, eu quero virar outro boneco ou eu quero virar Super Saiyajin 2, Super Saiyajin 3. Não tá 100% confirmado isso ainda, mas pelo que a galera que jogou a demo falou, é basicamente isso. E até a mudança de não ter mais ali uma barrinha de Ki, né? Eles basicamente juntaram a barra de Ki com a barra de vigor, foi feita pensando justamente nessa customização mais amplificada. Porque ele disse que um grande problema ali no design de gameplay do Xenoverse 1 e 2 era justamente que a maioria dos jogadores ficava de longe só carregando o Ki e spamando ultimate em cima do inimigo. É porque a mecânica de Dragon Ball, quando é transferida para um jogo, é muito falha. Porque ou você não usa carregar Ki durante a batalha e fica não Dragon Ball, ou você fica carregando Ki devagarzinho, tipo em momentos em janelas, o que fica tosco, ou os dois caras ficam parados, o que também é estranho. Então, você tem que ter ali uma quantidade de tempo mediana para fazer isso. Então misturar isso com vigor, com cooldown das habilidades e com vigor, pode ser uma mistura mais interessante do que ter uma barra de Ki, especificamente, né? E ele não queria que o combate do Xenoverse 3 se resumisse a isso também. Ele realmente queria que cada jogador tivesse estilos de jogo muito diferentes, né? Tanto que ele deu até um exemplo que o ideal é você ter um esquadrão ali de algumas pessoas e cada uma ter uma função na partida, né? Um pra tancar, outro pra atacar, outro pra ajudar. É realmente pensando em ser um RPG. Vamos ver como é que vai funcionar na prática, né? Se realmente eles vão conseguir otimizar isso. Até porque meio que você ainda consegue carregar o Ki no Xenoverse 3, mas pelo jeito carregar o Ki só vai ser mais vantajoso para alguns tipos de guerreiros. Então às vezes o personagem que você criou não é tão interessante carregar o Ki porque ele tem outras dinâmicas. Então se isso for realmente bem feito, bem executado, eu acho que pode criar uma variação bem preciosa ali na gameplay, que era justamente o que eu queria pro Xenoverse 1 e 2. E pensando nisso, o produtor já disse que eles estão dando uma grande atenção para balancear as raças do jogo, para nenhuma raça ser muito melhor do que a outra. Até porque o entrevistador até disse, né, que os Saiyajins são objetivamente as melhores raças no Xenoverse 1 e 2. E aí o produtor falou que eles estão tentando corrigir isso no Xenoverse 3. Até porque, pelo jeito, o sistema de transformação vai mudar bastante no Cara, o Xenoverse. fato da gente ter a raça Freeza e em nenhum ponto da história foi dito qual que é a raça do Freeza, e o Akira Toriyama não respondeu nem pra Bandai qual que é o nome da maldita raça do Freeza pra eles botarem nos jogos, é uma coisa muito bizarra, né? Xenoverse 3, já que elas não vão se basear mais no Ki, já que não tem barra de Ki, mas sim no tempo, né? Então você vai virar Super Saiyajin e você vai ter o Super Saiyajin ali por um tempo limitado e depois você vai voltar para a forma base e vai ter que esperar o seu Super Saiyajin carregar novamente. Mas só para esclarecer essa dúvida que eu vi um pessoal tendo, quando você virar Super Saiyajin 1, por mais que seja limitado por tempo agora... Isso é uma coisa bem complicada também, né? Tipo, ó, por que você vai usar uma transformação mais fraca do que outra? Nas franquias, as únicas transformações que tinham um motivo específico pra se usar no lugar de outra era 3, que ela tem pouco tempo, então você pode usar ela e depois tirar ela, e a Blue, né? Que também drena muita energia, você vai pro God. Mas a partir do momento que você tem God, você não vira mais Super Saiyajin 3, 1, 2, 3, você usa isso só pra farmar aura, né? Mas você ainda vai conseguir virar o Super Saiyajin 2 e o 3 na mesma partida, tá? Então vai ser basicamente a mesma coisa que o Xenoverse 2. E imagino eu que agora vai ser uma questão de tempo, né? O Super Saiyajin 1 em jogo de luta é moveset, porque eles copiam o moveset do personagem, os golpes que ele usam. Só que dentro de jogo de RPG ou da própria história, o moveset não tá limitado à transformação, né? Tipo, o Goku não muda os golpes dele de Super Saiyajin 1 pra 2. É o soco e o chute. Mais forte, né? No máximo algum golpe de energia específico.
Mas dentro de um jogo assim, de customização, é complicado, né? Por isso que fazer essa parada de tempo, né? Olha só, um você pode ficar mais tempo, matei. Outro você fica menos. E aí, ainda assim, porra, lambuzou todo meu mão aqui, peraí. Durar bastante, deve ser uma transformação que você consegue usar pra caramba, mas se você evoluir pro 2 e pro 3, o seu poder vai crescendo gradativamente, mas o seu tempo de usar essas transformações também vai diminuindo. Então meio que vai ficar bem parecido com o anime, né? Se você virar Super Saiyajin 3, você vai ter pouco tempo ali pra enfrentar o inimigo, mas vai causar um dano absurdo. Então as transformações no Xenoverse 3 não vão ser coisas que você vai poder usar casualmente, que nem é no Xenoverse 2, mas sim trunfos que você tem que usar no momento certo durante a batalha, que é mais uma coisa que casa com essa proposta RPG e que na verdade lembra bastante. Então, assim, o personagem pode ter alguns movesets diferentes, dependendo da transformação, mas foda-se o moveset. Se o seu instinto superior dá mais dano, o povo vai usar o instinto superior. É isso. Moveset nenhum vai superar números brutos. Ainda mais se fosse com um jogo fácil de jogar. Se fosse um jogo difícil de jogar, né? Um jogo de luta, aí sim, mas como é um jogo de RPG, é só apertar quadrado, R1 e quadrado. É isso que você vai fazer. Então, eu imagino que essa parada de tempo é legal, mas seria interessante ter condições também, né? Tipo, pra você virar Super Saiyajin 3, você tem que subir gradativamente, do 1 pro 2 pro 3. Né? O Saiyajin 2 você pode virar o 2 de uma vez, mas aí você fica locado pra ir pro 3. Aí, sei lá, Super Saiyajin 4, você tem que se transformar mesmo. Você fica parado durante um tempo, vulnerável, pra se transformar nele. O Super Saiyajin Deus, porra, alguma outra condição, e por aí vai, né? Que aí você tem situações diferentes que você bota o jogador pra atingir aquele nível de poder, que não é só apertar o botão e não é só o tempo. Os despertares da franquia Naruto Storm. Até por isso, coisas que eram transformações na franquia Não, o Xenoverse ritual é só pra liberar a primeira vez, depois eles não precisam mais fazer isso, né? Então, aparentemente não vão ser no 3. Como, por exemplo, o Kaioken, que parece que vai ser muito mais um buff do que uma transformação. o que é verdade, né? É assim na obra, inclusive. Não é à toa que no trailer a gente vê o John Mill usando o Super Saiyajin com o Kaioken e até usando uma Ultimate ao mesmo tempo que isso, né? Então, pelo jeito, é uma coisa que, tipo, você vai poder usar o Kaioken com qualquer outra transformação do jogo. Outra pergunta muito boa que um dos entrevistadores fez é se a gente vai conseguir jogar com os personagens normais de Dragon Ball sem ser por aquele sistema de se transformar neles. E o produtor disse que infelizmente ele não pode responder essa pergunta ainda, mas que é pra gente ficar ligado. E cara, essa resposta doeu, porque se eu tenho medo com o Xenoverse 3 é esse, sabe? O resto do jogo eu acredito que pode ter algum problema aqui e ali, mas a única coisa que eu acho que pode me incomodar de verdade é eu não poder escolher o Freeza, o Goku, o Vegeta, eu só poder jogar com eles se eu usar a alma deles durante a luta. Eu quero, pelo menos na missão online, nas missões paralelas, poder usar os outros personagens também livremente. Até porque, pelo que a gente viu, quando ele vira o Trunks ali, ele não pode se transformar em Super Saiyajin com o Trunks. O produtor até disse que quando você for usar a alma de um personagem, você vai ter várias variações diferentes. Então deve ter a alma do Trunks, a alma do Trunks Super Saiyajin, a alma do Trunks Super Saiyajin 2, e essas variações valerem para todos os outros bonecos do jogo. Que é basicamente a mesma coisa que tinha no Dragon Ball The Breakers, que inspirou muito essa mecânica aqui. Mas eu quero jogar com o Trunks, me transformar em Super Saiyajin com ele e usar o boneco sem ter que me preocupar ali em usar ele só por um minuto, sabe? E isso é uma coisa que me preocupa, mas pelo jeito que ele falou ali, eu acho que vai ter. Agora basta saber quantos personagens do Xenoverse 2 vão voltar no 3, porque o cara até perguntou se todos iam voltar. Não vai voltar todos. Por quê? Porque a forma que eles funcionam não é a mesma forma do Xenoverse 2. É possível, inclusive, que, pensando assim, que nem você nem possa jogar com eles. Só jogar com quem aparece no modo história, obviamente, né? Mas os outros do Xenoverse, muito difícil. Porque eles são outros personagens agora, funcionam de outra forma, programado de outra forma. Então vai começar com um roster menor. E aí com o tempo vai crescendo. Né? Mas assim, os que vão aparecer no modo história provavelmente vai ser jogável. De alguma forma. Ou não. Porque se os personagens que aparecem no modo história forem igual a esse Broly, que é igual ao do Granblue Fantasy, ele é um chefão. Ele é um personagem que não funciona como um personagem normal. Ele é um personagem que funciona como um chefão. Então é capaz de realmente você não poder controlar nenhum personagem, porque eles não são feitos da mesma forma que um personagem é. Vou usar uma personagem jogável, né? Uma analogia para quem joga RPG de mesa. Não se joga com ficha de monstro.
A ficha de um jogador e a ficha de um monstro são diferentes, não são? Então, eu acho que vai ser algo parecido com isso. Os personagens do jogo eles são criados pensando na gameplay deles como chefões, inimigos, monstros, e não como personagens jogáveis. E isso não vai transcrever necessariamente um a um com o personagem do jogador. E aí no futuro, talvez, algumas coisas vão vir, mas se vier no presente, ótimo. Mas eu não me impressionaria se não tivesse. Entendeu? Voltar e novamente ele se esquivou da pergunta, mas levando em conta que eles estão se aproveitando muito de reciclar os movesets do Xenoverse 2, né? Eles tipo estão pegando os mesmos golpes que tem lá, mas estão melhorando e deixando mais cinemáticos. Eu não vejo muito sentido pra galera do 2 não voltar, né? A notificação Então, tá pausada, tá? Eu vi que chegou coisa aqui, mas tá pausada. Depois do vídeo eu troco. torcer pra todo o elenco do Xenoverse 2 com DLCs, obviamente, voltar no Xenoverse 3. Sinceramente, eu acho que só não volta aqueles personagens mais específicos, né? A galera com Dark Key, talvez Demigra, Toa, esses daí eu acho... Eu acho que o maior problema vai ser isso que eu falei. A conversão do moveset do personagem para um jogo de RPG. E isso custa dinheiro, é pesado, e também eles têm que ganhar dinheiro vendendo DLC para farmar o jogo eternamente. Então eu recomendo ao Sonho de Dragon Ball diminuir a expectativa em relação a todo mundo aparecer, ou muitos personagens aparecerem para ser jogáveis. Além de uma transformação de alma. Talvez meio difícil de voltar, mas vamos ver. Mas e sobre novas raças? Porque até o momento tá confirmado Saiyajin, Terráqueo, Majin, raça do Freeza, e na Namekuseidin eles não confirmaram 100% ainda, mas já apareceu até no trailer alguns Namekuseidins, né? E não faz sentido nenhum trazer 4 das 5 raças do 2 de volta e não trazer tudo, então os Namekuseidins voltam com certeza. Mas a gente quer saber de outras raças, né? Será que vai ter Android, Glinde, Demônio? Tem que ter, mano. Isso daí é umas coisas que tem em outros jogos. E pelo menos 2 raças novas eu acho que o Xenoverse 3 tinha que colocar, né? Pelo menos Android e Demônio já tá bom. O produtor, obviamente, se esquivou dessa pergunta, mas olha a resposta que ele deu. Eu ainda não posso comentar sobre novas raças, mas do universo do Xenoverse 2 pro 3, a gama de personalização vai aumentar muito. E essa resposta dele basicamente confirma raças novas. Não. Confirma não. Confirma não. A gama de personalização vai aumentar. Você pode escolher mais roupa, mais cabelo, mais transformação, mais moveset, entendeu? Mais pose, mais entrada. Eu espero que sim, mas não garante não. Outro entrevistador tinha dito que em Dragon Ball Super aparecem várias raças diferentes. E aí ele perguntou se a gente podia esperar ver alguma delas no Xenoverse 3. E a resposta foi basicamente a mesma. Não posso falar muito ainda, mas a customização vai estar muito maior, hein? Presta atenção. Então ele não pode dizer, mas ele tá deixando muito claro que sim, vão ter outras raças. Calma. Ele tá mandando a resposta brifada de empresa. Eu, como cofundador de uma publicadora de jogos, consigo perceber o corporate speak dele ali. Assim, vai ter mais raça? Vai ter muita customização. Vai ter mais raça? Vai ter muita customização. Aqui o Lian tá positivo. Ah, ele tá dizendo que vai ter, mas ele não pode falar ainda. Mas normalmente, quando isso acontece, vai ter mais raça? Vai ter muita customização. Mas não, você não me respondeu. Eu quero saber se vai ter mais raça. Não, vai ter muita customização. Sabe? Então, ele não está respondendo a pergunta, porque talvez ele não possa responder agora, mas também porque, não só porque não foi anunciado, mas porque às vezes não tem. E aí, em vez de dar uma notícia negativa pro jogo, entendeu? Em vez de dar um não, o que é sempre ruim em imprensa, você passa outra informação que vai ser divulgada e comentada. Perceba que aqui, suponha que não vai ter mais raça. Mas eles estão divulgando e comemorando. Se ele só falasse não, no vídeo eles iam estar tipo, caraca, não vai ter outra raça. E o hype do jogo diminui. As coisas negativas do jogo só podem ser e só devem ser descobertas no lançamento dele. Antes disso, é só hype. Entendeu? Sobre o online do Xenoverse 3, o produtor disse que é um dos grandes focos do jogo. Metade dele vai ser modo história, e a outra metade vão ser missões que você pode até fazer sozinho com os bots, mas que ele recomenda que você faça online com os seus amigos. Inclusive ele disse que vão ter várias missões muito difíceis no jogo, onde dependendo da dificuldade, né, quanto mais difícil for ali a dificuldade que você colocar na missão, os bosses vão ganhar movimentos novos, né? Então aquele Broly que a gente viu anteriormente, se você for enfrentar ele no nível mais difícil, ele vai ter golpes que ele não tem nessa versão mais fácil. E que pra você conseguir passar por isso... Isso mostra também como os personagens estão sendo construídos para serem chefões, não necessariamente personagens jogáveis.
Ou seja, né, quer dizer, um personagem jogável pode ser o chefão em partes. Só que perceba, né? Isso é necessário que os membros do seu time se organizem, cada um tem uma função, para vocês realmente conseguirem vencer ali o padrão do boss. E além disso, depois do lançamento do jogo, eles pretendem atualizar ele com frequência, para sempre ter conteúdo novo, ter itens novos, novas missões, que é uma coisa que inclusive a gente queria no Sparking Zero, né? Infelizmente não teve, mas o Xenoverse, sendo um jogo que vai focar muito no online, é natural que ele acabe focando mais nisso. E claro, pro online funcionar da maneira como eles querem, né, dos jogadores criarem uma grande comunidade juntos, eles estão dando prioridade máxima para implementar o crossplay no jogo, tá? Legal. Isso daí foi dito pelo produtor, então esse daqui muito possivelmente vai ser o primeiro jogo grande de Dragon Ball a ter o sistema de crossplay. Vou te contar que não é difícil implementar crossplay em relação a outras coisas difíceis, né? O difícil é a marca liberar. Por exemplo, Pocket Brave ele tem crossplay. Funciona perfeitamente nos testes internos. Mas a marca não liberou. Sony, PlayStation, Microsoft, esse tipo de coisa, sabe? Então, aí para liberar tem que fazer o quê? Normalmente pagar uma taxa muito cara. Às vezes tem outros contratos e tal. Mas se você é independente, tipo a gente, se você é grande, tipo Bandai, como não tinha crossplay até hoje, é uma bizarrice. Mas tudo bem, era pra sempre ter. Como que só vai ter agora, eu não entendi. Mas colocado pela primeira vez em um jogo da franquia no Dragon Ball The Breakers, depois foi colocado também no Dragon Ball Gekishin Squadra, e agora tá chegando aqui no Xenoverse 3, e vai ser muito legal jogar com meus amigos do PlayStation, reunir a galera toda, todos os inscritos aqui que tiverem o jogo, podendo jogar juntos. Isso aqui vai ser sensacional. E outra coisa legal que os produtores perguntaram é se o nosso personagem do Xenoverse 2 vai poder aparecer de alguma maneira no Xenoverse 3. E o produtor disse que é uma coisa que eles ainda estão avaliando, mas que ele ficaria muito feliz em honrar aquelas pessoas que se dedicaram tanto ao Xenoverse 2. Então pro pessoal aí que já tá cultivando seu personagem há 10 anos, talvez vocês possam mandar ele pro Xenoverse 3 e realmente seria um sistema muito bom. E outra coisa interessante que ele disse nessa entrevista é que esse sistema de você se transformar em outro personagem, além de servir para variar a gameplay, que nem eu falei antes, ele serve para poder criar uma conexão entre o seu personagem e os personagens clássicos da franquia. Porque, tipo, no ano 1000 a galera já tá tudo morta, né? Tem o Piccolo ali vivo, tem o Gama 1, tem a Bulma agora, mas a maioria não tá vivo. Então, para você não ficar ali sem aqueles personagens, eles vão aparecer nesse mundo através dessa conexão de alma com o seu protagonista. E ele disse que, inclusive, a conexão com o Goku vai ser muito especial e por isso eles estão segurando, né? Então o Goku, por exemplo, nem apareceu no último trailer, justamente porque a conexão com ele vai ter alguma coisa diferente dos outros. Mas a coisa mais interessante que eu achei aqui nesse ponto é que ele disse que eles ficaram na dúvida de como é que eles colocavam esse sistema no jogo sem contradizer a história de Dragon Ball. E aí eles mandaram essa ideia pro Akira Toriyama e o Akira Toriyama devolveu a ideia a Akira Toriyama hipotético, né? Tudo bem que ele tá trabalhando nesse jogo há mais tempo, junto com a galera e tal, mas eles vão farmar muito no Akira Toriyama. Não tem como. Adaptando ela para se passar ali no ano 1000. Então o jeito que vai aparecer no jogo aí, dessa conexão de alma dos seus personagens, foi uma coisa que foi revisada diretamente pelo Akira Toriyama. Na verdade, a conexão do Toriyama com esse jogo é muito mais absurda do que parece, porque o próprio produtor do jogo, tá? Ele disse que o Akira Toriyama se envolveu muito mais no Xenoverse 3 do que no Dragon Ball Online. E pra quem sabe como é que foi a produção do Dragon Ball... Caraca, é triste falar isso, mas no dia que o Akira Toriyama morreu, a Bandai deve ter comemorado, cara. Caralho, conteúdo infinito, porra! Online, sabe que o Akira Toriyama já tinha se envolvido muito lá, né? Então, tipo, se ele se envolveu mais no Xenoverse 3 do que no online, irmão, o que esse jogo vai ser, cara? Esse jogo vai ser absurdo. É claro que você pode falar, pô, os caras estão usando o nome do autor agora que ele morreu, que ele não pode desmentir. Então mesmo, Leandro. Não necessariamente nesse ponto aqui. Mas como vai surgir, o diretor já falou, temos material para jogos de Dragon Ball daqui até 10 anos, né? Antes do Toriyama morrer, ele falou isso. Mentira! Ele só falou isso por falar, aí o cara morreu e falou, porra, agora a gente pode fazer o que quiser. Fala isso pra manter a franquia viva. O Toriyama ia fazer o negócio um mês antes de começar o projeto, o Toriyama ia fazer o negócio lá que eles iam pedir. É assim, mano. Não, eu sou ateu
de Akira Toriyama se envolvendo em jogo de Dragon Ball. Mas no caso do Xenoverse 3, levando em conta que o jogo já tá sendo feito há 7 anos, Tipo, vai ter alguma coisa da Akira Toriyama, isso é verdade. Mas os caras, o Xenoverse 4 vai ter Akira Toriyama também, você tá achando o quê? Pensado mais tempo ainda, é totalmente coerente que o Akira Toriyama tenha se envolvido tanto, né? Até porque tu vê uns designs aí que tem nesse jogo, aquele menininho Saiyajin lá, claramente foi o Toriyama que fez, tá ligado? Se fossem os caras por conta própria, eles não sabemos. tinham feito um boneco daquele nem ferrando, sabe? Não dá pra saber, pode ser sempre psyop pra você achar que é do Toriyama. Mesma coisa pro John Mill também. Mas sim, eu esperava que ele tinha se envolvido com o jogo, tinha revisado e tal, mas participar mais com o Dragon Ball Online, mano, isso aí eu não tava esperando não. Eu fiquei em choque lendo essa parte da entrevista. Então, tipo, todo o ano 1000 que a gente vai ver foi revisado pelo autor original. Sem o autor original pra falar isso, eu não confio não. Confio não. Cada área, né? Porque a gente só viu uma área até agora, que foi a Cidade do Oeste, mas a gente vai ver muito mais ainda. Então eu tô muito curioso pra ver, porque eles já falaram uma coisa interessante. Eles disseram que eles se basearam no Dragon Ball Online pra criar alguns conceitos, mas que maior parte do jogo foi baseado... O que mangaka mais faz é mentir em entrevista. É tudo mentiroso. Ainda mais quando o mangaka tá morto, aí o cara da entrevista vai falar o que quiser mesmo. ...nos conceitos que o Akira Toriyama mandou pra eles. Então, por mais que esse jogo vá puxar... nem se o Akira falasse eu ia acreditar. ...coisas do online, ele vai ser muito mais original e diferente de qualquer outra coisa que a gente já viu. E isso são palavras do próprio produtor do jogo. Isso me deixa animado, mas também preocupado, porque o Dragon Ball Online já era perfeitinho, sabe? Você tinha ali os Namekuseidins malignos, a Red Paints, todo aquele universo criado com cuidado. Então, saber que o Xenoverse 3 não vai seguir isso tão à risca... Se fosse o Cubo, é porque... É que assim, o Akira Toriyama, quando ele fazia coisa e falava sobre isso e comentava, pô, beleza, bacana. Só que ele não fazia tanto isso. Algumas coisas você consegue ver que foi ele. Tipo, em alguns filmes ele falava, cara, ele escrevia o roteiro do filme e falava, aqui vai ter uma luta, desculpa por não escrever a luta. E depois continuava o roteiro. Aí você via que a luta era vazia em comparação às outras coisas. Aí você percebia, não, aqui foi... E você viu o documento, você falava, não, aqui realmente dá pra ver o Akira Toriyama. Vendo o filme, você já falava, cara, tem alguma coisa errada aqui. Quando você vê as notas dele em Dragon Ball Super... Sabe, tipo, quando você tem algumas coisas assim, o autor de fato falando e comentando, e envolvido, você percebe, pô. Outra coisa é falar, entendeu? Outra coisa é falar. Aí, por exemplo, o Cubo. Quando o Cubo se envolve, fica muito claro que ele se envolve. Porra, o Cubo posta foto todos os dias, trabalhando no anime de Bleach. Né? Ele posta entrevista dele pessoalmente, material extra. Ele fala, ó, no futuro vocês vão ver um negócio muito doido. Posta ele lá na dublagem, posta ele na gravação da música, posta ele na sala de reunião da Shonen Jump. Então, tipo, tá constantemente, né? Fazendo coisa. Não é só do nada ele chega e fala a parada. E aí, quando você tem que ver o nível da qualidade da escrita também. E aí tem outras coisas bizarras. Falando de Cubo, lembra que eu falei que mangaka mente pra cacete? Eles também mentem pra negar que participaram, tá? Por exemplo, o Cubo participou da produção do jogo Bleach Third Phantom. E aí, quando saiu o Bleach Rebirth of Souls, o Bleach, o arco final, agora eu não lembro. Em uma entrevista aí, ele falou, eu nunca participei da produção de um jogo antes. Aí a gente ficou, mas você é um FDP. Você já trabalhou na produção do jogo de Bleach Third Phantom. Inclusive, ele é complementar à história do arco da Guerra de Karakura. Todo o desenvolvimento de personagem que não tem na Guerra de Karakura está no Bleach Third Phantom. Aí todo mundo ficou... Como? Aí outra coisa, também porque não é só mentir. Existe coisa contratual, tá? Então, quando saiu o anime de Bleach, tem gravação, tá? Tem gravação do Cubo na mensagem de vídeo dele no evento do Anime Expo lá em Los Angeles, falando: nesse anime eu pude botar tudo que eu não consegui botar no mangá. Essa é a versão definitiva, completa. Passa-se 3 anos depois disso, na terceira temporada do anime, do nada sai um comunicado do Cubo falando: muito bom, que eu espero que vocês possam ver o anime como uma versão alternativa. Eu nunca disse que era a versão definitiva.
Aí você percebe o que que é. É a Shonen Jump, a Shueisha, né? A que vende os mangás, pressionando ele, falando: você não pode falar que o anime é a versão definitiva, senão as pessoas param de comprar o mangá. Entendeu? Então, analisar entrevista de autor é uma arte, tá bom? Você tem que entender de editorial, você tem que entender de briefing, você tem que entender de marketing, você tem que entender o padrão do autor, quem que ele é e por aí vai. Tá bom? Então, ainda mais japonês, que é todo educado, o japonês não fala não, ele fala não de 20 formas diferentes. Me deixa um pouco preocupado pra saber que ideias novas são essas que eles vão colocar ali. Mas também tô bem empolgado pra ver que ideias novas são essas, né? Porque é aquilo, o Dragon Ball Xenoverse 3 dá pra gente considerar que ele é um jogo canônico? E a resposta é sim, mas também não, né? Porque essa questão de canonidade é um tanto complicada no Japão. Porque meio que não existe esse termo lá. Então, por mais que o Dragon Ball GT, por exemplo, seja considerado uma história paralela, né, ao Dragon Ball original, ele não é tratado como uma história inferior. Ele é tratado como mais uma das variações daquela história original, né? Então, se você fosse dizer que existe uma coisa canônica em Dragon Ball, seria simplesmente um mangá original feito pelo Akira Toriyama. E o resto seriam variações, mas algumas variações teriam um peso maior por terem sido feitas pelo autor. Tipo o Daima, por exemplo, né? O Daima, ele não entra na história principal, até o próprio produtor do jogo tratou o Daima como se fosse um spin-off, mas os conceitos que foram trazidos no Daima definitivamente vão aparecer em tudo que é produção futura, e isso daí vocês podem ter certeza, né? Então o Makai do Daima, a mudança ali nos Namekuseidins e Grindodins, isso é uma coisa que vai se manter. Então o Daima, por exemplo, e o próprio Xenoverse 3, eles não são necessariamente canônicos com a história principal do Super ali, mas os conceitos que eles vão trazer vão ser. Então, simplesmente, o Xenoverse 3 eu vou considerar canônico, assim como o próprio Toyotaro já disse que ele considera o Dragon Ball Online canônico. Porque simplesmente vai ser a última história de Dragon Ball, pelo menos em questão de linha do tempo, né, de avanço na cronologia, que teve participação direta do autor e uma... É que a gente sabe que teve mesmo, que teve, né? Mas aquele negócio, o que é muito e o que é pouco? Ah, se o autor normalmente ajuda com uma sessão de 3 horas e depois nunca mais ajuda, isso é o padrão dele. Se o autor ajudou com 2 sessões de 3 horas, logo ele ajudou o dobro. Aí no marketing você fala, ele ajudou o dobro do que o normal. Aí tu não fala, caralho, ele respirou a parada, ele cheirou a parada. Não, ele só fez um pouco mais do que ele estava acostumado a fazer, que era pouco. Não tô falando que é o caso do Toriyama, tô falando que perceba como as coisas podem ser manipuladas no marketing. E é assim que funciona, tá, gente? Participação grande. Então, pra mim, qualquer coisa que saia no futuro referente aí a Dragon Ball não vai ter o mesmo peso que o Xenoverse 3 vai ter, sabe? Porque esse daqui vai ser o fim da história de Dragon Ball oficial. Esse jogo vai ser o último capítulo... Na verdade, já acabou, né? A história oficial de Dragon Ball acabou no último capítulo do mangá. Você pode dizer que o universo expandido assinado por Akira Toriyama acaba aqui. História de Dragon Ball feita pelo Akira Toriyama. Tudo que sair daqui pra frente, eu vou considerar como extra, como coisas paralelas. Então Dragon Ball pra mim vai acabar no Xenoverse 3. Vai ser um momento que vai marcar um fim de uma era, pelo menos pra mim. Eu sempre falo pra mim porque, que nem eu falei, canonicidade é uma coisa bem ampla lá no Japão. Cada um vai ter a sua ideia, mas pelo menos pra mim vai ser o capítulo final de Dragon Ball, então isso me deixa só muito mais empolgado pra ver. E a última informação relevante dessas entrevistas que eu quero trazer pra vocês é referente ao tema do jogo. Porque o produtor do jogo disse que o foco do Xenoverse 1 e 2 era proteger o passado de Dragon Ball, mas que pro Xenoverse 3 eles queriam fazer uma coisa diferente e o foco vai ser proteger... O mangá é infinitamente melhor, Rosil, nem tenta ver o anime, só o arco final. Ignore a existência do anime. Proteger o futuro. Então não vai ter mais tanto viagens no tempo que nem tinha... Porque não tem como pular filler. Os próprios episódios canônicos têm filler dentro deles. Não tem como ver, tá, Zé? Esquece. A história muda. Por exemplo, tem uma hora que eles ressuscitam a mãe do Ichigo no meio de uma luta emocionante e tem um cara que é um mentor do Ichigo que nunca existiu no mangá. Esquece o anime de Bleach. Do Xenoverse 1 e 2. Vai ter ainda, o produtor até flertou ali que alguns momentos icônicos vão aparecer aí no Xenoverse 3, mas não vai ser mais o foco do jogo, tá ligado? No Xenoverse 1 e 2, por exemplo, 90% da história era no passado e 10% da história era no futuro. No Xenoverse 3 vai ser justamente o contrário. Então, pra quem tava cansado de revisitar a mesma história de Dragon Ball toda vez, Raditz, Frieza, Cell, Majin Buu, e aí Bills e etc.,
Nesse jogo, vocês definitivamente vão ter uma história nova que vai ter participação dos personagens antigos, mas que vai seguir por um caminho completamente diferente, e isso é uma ideia muito ousada, tá? Eu quero muito ver como é que eles vão fazer, e acima de tudo isso, eu espero que a história seja boa, né? Outros jogos já trouxeram histórias originais antes, com certeza, né? Como o próprio Dragon Ball Legends, o Dragon Ball Heroes, mas essa daqui vai ser a primeira vez que a gente vai ver uma história original, com personagens originais, com o mundo original desde o Dragon Ball Online. Então, tipo, faz 17 anos que a gente não tem uma história desse tipo, e eu espero muito que eles consigam criar uma coisa realmente boa. Aí também outra coisa que eu tava quase esquecendo de falar, né? O produtor disse que inicialmente o Xenoverse 2 só era pra ter 1 ano de suporte, tá? Só ia ter aquelas DLCs até o Vegito Blue que saíram lá e depois não ia ter mais nada. Mas o jogo vendeu tanto, teve tanto suporte da comunidade que eles acabaram continuando ele por mais 10 anos. Então a intenção nunca foi que o Xenoverse 2 fosse esse jogo infinito. Mas era aquilo, né? Tava vendendo, a galera tava comprando, então os caras continuaram aí por 10 anos. Já o Xenoverse 3 é diferente, tá? Desde o começo eles já estão planejando que esse jogo dure muitos anos e, de acordo com o produtor, vai durar até onde os fãs permitirem. E assim, né? Se o jogo base já tiver um conteúdo muito bom... Diz aí 5 anos, então, em média, né? 10 anos é muito estranho, não faz sentido nenhum o jogo durar 10 anos. É exceção. Então, 5 aninhos de vida. E o que vier depois forem realmente complementos interessantes, pra mim tá ótimo. Vamos ver como é que vai ser. Mas é isso, deixa nos comentários o que vocês acharam dessas informações novas do Xenoverse 3, porque pelo menos no meu caso me empolgou bem mais. E também, se você chegou até o final do vídeo... Bacana aí, se a Bandai mandar pra mim, a gente pode jogar aqui em live. Ia ser legal, né? Jogar com o público em live, começar desde o início. Poder participar aí desse momento glorioso de Dragon Ball. Fico bem animado. Eu acho que o universo de Dragon Ball tem muito carisma. E apesar de eu ter minhas implicâncias com ele, eu acho que a simplicidade dele torna ele tão acessível e interessante para a maior parte das pessoas, né? Então vamos ver como é que vai ser esse jogo aí. Pode ser um jogo generacional, o Xenoverse 3. Espero que seja. Quanto mais jogo bom de Dragon Ball, melhor. O que eu só fico triste em Dragon Ball é que o Akira Toriyama nunca trouxe uma forma de usar armas. Tudo bem que é arte marcial e tal, mas porra, umas arminhas ia ser top, né, cara? Trunks com a espada é tão foda. Botar o Ki na espada, cara. O Super fez isso, mas de uma forma meio cagada. Enfim.